noite, pessoal, bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma transmissão das nossas séries de lives com os professores de pós-graduação da PASsaúde e IACS. Nós contamos com uma série de apoiadores, o que muito nos honra. O primeiro deles é a Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, FEUSul, na figura do seu presidente, Dr. Cláudio Algaia. Também temos o apoio do Sindicato dos Hospitais e Clínicas do Estado do Rio Grande do Sul. Também o apoio do setor saúde, que hoje é um dos maiores sites de saúde do Brasil. Temos a Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul e a empresa. Um grande prazer de contar com o nosso convidado, o Milton Berger. Se eu fosse descrever todo o currículo, eu tomaria o tempo da live. Mas o Milton está ouvindo já, Milton? Sim, eu estou te ouvindo. Só estou tentando fazer com que eu não tenha problemas no microfone aqui. Tá bem. Tem áudio. Vamos ver. Mas... melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Bastante. Então, o Milton Berger é nosso convidado de hoje. O Milton é médico, é doutor em medicina, urologista, trabalha com a cirurgia robótica e atualmente é o diretor médico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Milton, muito obrigado por estar com a gente. O pessoal está entrando, eu acho que agora o áudio está ok. Eu gostaria já de imediato que a clínica seja referência para o estado do Rio Grande do Sul. O Hospital de Clínicas, o maior hospital universitário da nossa região aqui, e nesses tempos de pandemia segue sendo uma referência. Então, eu gostaria que tu comentasses, Milton, como é que tu está vendo essa questão hoje da pandemia da Covid e como é que o nosso Hospital de Clínicas, tu como diretor médico do hospital, como é que ele está se saindo nesses tempos difíceis? Bem, boa noite a todos. E eu queria agradecer inicialmente ao Paulo, colega e grande amigo, por esse convite de estar fazendo essa live, compartilhar com vocês algumas experiências que a gente vem vivenciando nesse período bastante interessante, na realidade. Tem aspectos muito sérios, evidentemente, os ensinamentos vão sair desse período, mas são tempos difíceis que a gente tem que enfrentar. Bom, eu sou urologista, eu sou cirurgião, faço basicamente urologia, especialmente urologia oncológica e cirurgia robótica urológica. E nos últimos anos eu fui convidado a participar da direção do Hospital de Clínicas. E tenho participado, então, nesses últimos anos como gestor, um pouco, um aprendizado importante para mim, eu confesso. Tenho aprendido muita coisa e espero estar contribuindo um pouco também. Mas, enfim, o Hospital de Clínicas, realmente, Paulo, é um hospital universitário, um hospital acadêmico, um hospital, talvez, uma das principais agentes dentro dessa estrutura hospitalar existente aqui em Porto Alegre e no sul do país. É um hospital com cerca de 850 leitos, é um hospital que faz boa parte dos transplantes sólidos de órgãos sólidos existentes, um hospital que atende cerca de 600 mil consultas por ano, faz cerca de 40 mil procedimentos cirúrgicos por ano. Portanto, é um hospital cujos números são realmente muito grandes. E o impacto que essa situação causou ao hospital
realmente é impressionante. Em primeiro lugar, o hospital, desde janeiro, ele já começou, já se teve a primeira nossa reunião foi em janeiro ainda desse ano, quando se começou a falar em alguma coisa estranha. Em alguma coisa estranha acontecendo na China. E já em janeiro, nós tivemos uma reunião, naquele momento liderada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Clínicas, para nós entendermos um pouco o que estava acontecendo e parecendo haver uma certa disseminação por certos lugares e em que em algum momento isso chegaria aqui no Brasil, como que a gente poderia se portar em relação a isso? Bom, os fatos, evidentemente, foram avassaladores, né? A coisa se espalhou da Ásia, foi para a Europa com tudo o que aconteceu e chegou no Brasil pouco tempo depois, na realidade, né? Fevereiro, fim de fevereiro, início de março. Então, nós já estávamos com algum preparo, tentando entender alguma coisa, e em março, efetivamente, nós tivemos que tomar algumas atitudes mais incisivas. O hospital estabeleceu planos de contingência, né, imaginando que algo poderia acontecer. Então, o hospital estabeleceu todos os serviços até a confeccionarem os seus planos de contingência. Isto é, se nós estivermos nessa situação, o que é que nós vamos fazer? Se o hospital estiver numa outra situação, o que é que nós vamos fazer? Isso foi um processo bastante intenso, né? Bastante delicado, e nós tínhamos que ter alguns preparados para o que eventualmente viria a acontecer, que ninguém sabia na realidade o que iria acontecer. E ainda não sabemos, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente ainda falta muito a saber. Mas o fato é que o hospital estabeleceu planos, todos os serviços do hospital estabeleceram seus planos de contingência, dependendo do que viesse a acontecer. E os planos de contingência basicamente eram os seguintes, né? Plano de nível 1, nós não temos, nenhum paciente internado com Covid ou suspeito de Covid. Nível 2, a gente tem paciente suspeito ou 1 a 5 pacientes confirmados. Nível 3, a gente tem mais de 6 pacientes confirmados com Covid. De fato, isso ensejou algumas mudanças de atitude. O hospital, lá pelo meio de março, ele já teve que tomar algumas medidas, porque entrou em plano de contingência número 1, e já naquele momento já se tomaram algumas medidas, especialmente evitar aglomerações. Alguns fluxos foram tomados, especialmente a tentativa de identificação precoce de pacientes suspeitos. E rapidamente, em cerca de 3 semanas, nós já estávamos no nível 3. Quer dizer, em poucas semanas, nós já estávamos quase no limite do nosso plano de contingência. Esse plano que eu falei é muito básico, ele não está todo detalhado, então dentro de cada nível do plano tem vários subdetalhamentos, que eu não vou entrar aqui para não perder muito tempo de vocês. Mas, enfim, basicamente o hospital ele tentou evitar aglomerações. Nós tentamos fazer com que nós não tivéssemos grandes aglomerações, então nós, em conjunto com o gestor, a Secretaria Municipal de Saúde, nós combinamos que a gente iria diminuir o nosso fluxo de pacientes ambulatoriais para evitar que gente circulasse aqui dentro, especialmente gente que pudesse estar infectada ou contaminado. Nós diminuímos, o hospital, felizmente, diminuiu também algumas atividades eletivas, como, por exemplo, cirurgias e além de consultas, cirurgias eletivas. Isso fez com que a gente diminuísse o movimento de gente aqui dentro. O hospital estabeleceu um trabalho remoto. O hospital tem um forte suporte de TI e tem um forte sistema operacional. E isso muito robusto. Isso permitiu que rapidamente se estabelecesse trabalho remoto no hospital para as áreas, aquelas em que esse trabalho pudesse ser realizado. Só dando um exemplo aqui, radiologia, eles podem interpretar exames de casa sem precisar estar dentro do hospital.
Então, assim, o hospital estabeleceu esses fluxos, identificação precoce de pacientes suspeitos ou com Covid, isso já na emergência. No momento que se estabelecia a suspeita de um paciente, imediatamente ele era direcionado para uma área específica em que ele ficava separado e todas as pessoas ali que o tratavam também paramentadas da maneira adequada. Então, isso envolveu um treinamento de paramentação, isso envolveu preparo com compras de equipamentos de proteção individual, treinamento de profissionais e segregação do fluxo. Isso envolveu também uma nova mudança de áreas geográficas do hospital para permitir que esses fluxos fossem bem efetuados. Algo importante também e que foi estabelecido já agora mais recentemente, nas últimas 4 semanas, 4 semanas, foi o teleambulatório. Então, o hospital ele também conseguiu fazer em conjunto com o gestor, né, com concordância do gestor, o Secretaria Municipal de Saúde, ele conseguiu fazer com que o hospital fizesse consultas por telemedicina. Isso nos obrigou a recorrer a recursos de tecnologia para que a gente pudesse fazer consultas. Então, isso evitava que o paciente viesse aqui e a gente poderia tratar. E, é claro, o paciente que precisa vir aqui ao hospital, ele vai ser acolhido, sem dúvida alguma, mas diminuir a circulação aqui dentro é fundamental, de pessoas que não precisariam estar aqui. E um outro fator fundamental também, eu diria, na nossa condução de tudo que foi feito, nós validamos o teste para a detecção do coronavírus aqui no hospital. Portanto, nós validamos o nosso teste, nós não precisamos recorrer ao laboratório externo, que é o Laboratório Central do Estado. Então, nós temos uma agilidade muito grande para a realização desses testes. Isso permite que a gente, em 24 horas, eventualmente 48 horas, nós tenhamos o resultado dos nossos pacientes suspeitos. Isso é fundamental, porque no momento que o paciente entra como suspeito, ele é tratado como se fosse Covid, encaminhado para uma área onde ele é tratado e o pessoal paramentado como se ele tivesse Covid. No momento em que o exame dá negativo, bom, ele sai dessa área, libera aquele leito e ele pode ir para um leito normal. Isso dá uma agilidade muito grande e uma tranquilidade muito grande para toda a equipe também do hospital, equipe assistencial. Uma consequência disso também foi que nós tivemos a abertura, digamos assim, de uma nova emergência. A nova emergência do hospital foi o Serviço de Medicina Ocupacional. O Serviço de Medicina Ocupacional, o hospital tem cerca de 6.000 colaboradores. Fora os 6.000 colaboradores, nós temos residentes de várias áreas, médica e não médica, enfermagem, nós temos residentes de várias áreas da saúde, nós temos professores, nós temos pós-graduandos, né? Nós temos uma população grande que chega a quase 10.000 pessoas no hospital. Então, esse pessoal, então, circula pelo hospital e, evidentemente, com todo o temor que se tem com essa doença, qualquer sintoma gripal, e estimulado pelo hospital também, né? O hospital, ele pontua que qualquer colaborador com sintoma gripal, né, ele deve procurar o Serviço de Medicina Ocupacional. Isso, evidentemente, causou um afluxo grande de pessoas ao Serviço de Medicina Ocupacional, e nós também fazemos, enfim, a avaliação e testagem desses colaboradores. Isso facilita, então, também o gerenciamento da força de trabalho. É isso que eu quero dizer, que é um capítulo importante também dentro dos preparativos que o hospital tem que ter para lidar com uma situação desse tipo. Mas, enfim, o hospital ele se modificou bastante, ele ainda está modificado, nós tivemos que diminuir várias coisas que nós fazíamos, fizemos uma pequena liberação nas 3 últimas semanas, especialmente em relação a cirurgias eletivas não essenciais, e que, então, durante 3 semanas nós aumentamos
uma sala cirúrgica ou 2 salas cirúrgicas para que esses procedimentos fossem realizados. E agora tivemos que voltar atrás, porque está existindo um pequeno aumento, discreto, manejável, mas tem um pequeno aumento do número de pacientes com Covid e também um número importante, significativo de pacientes não Covid lotando os nossos leitos críticos, né? Então, nós temos 2 populações. População Covid, que está no hospital e ocupa leitos críticos, e nós temos a população não Covid, que pela sazonalidade que nós estamos enfrentando, frio, já começam a aparecer as doenças crônicas de sempre e que também têm que ser tratadas. Mas, enfim, foi uma modificação muito grande, mas a gente está conseguindo lidar com isso de uma maneira adequada. O hospital também ele recebeu recursos, isso deve ser dito, o hospital recebeu recursos do governo federal para abrir leitos de CTI. O hospital recebeu recursos para abrir 105 leitos de CTI. Isso não é só abertura de leitos, isso tem compra de equipamentos e tem também contratação de pessoal. Então, o hospital está promovendo isso, nós já abrimos 56 leitos até o momento, em torno de 56, vamos abrir mais, além dos já existentes, né? Nós temos 56 leitos, atualmente nós temos 112 leitos no hospital, de leitos críticos, de um original de 56, que era o nosso total de números de leitos críticos antes. E temos leitos críticos dedicados somente ao atendimento de pacientes com suspeitos ou com Covid. Então, o hospital se modificou bastante, sim. Tem vários outros aspectos que a gente poderia conversar aqui, mas eu também não quero monopolizar a palavra. Por favor, fique à vontade para perguntar qualquer coisa e também, eventualmente, dos teus, da audiência. Ok. Milton, mas não estás monopolizando, não. A ideia é te ouvir. Então, está muito bom. Uma das coisas que traz muita curiosidade, Milton, em relação às pessoas, eu acho que tu já enfocou, que é a questão dos leitos, né? Eu, esses dias, escrevi um artigo na Zero Hora dizendo que a grande preocupação e o grande mérito do distanciamento social seria nos dar tempo para o sistema de saúde se preparar. Então, pelo visto, o Hospital de Clínicas também inaugurou uma nova ala e, com tudo isso, pelo que tu disseste, a gente está indo bem. Eu queria te perguntar, a gente tem lido que alguns profissionais têm se contaminado, e, apesar de todos os cuidados que os hospitais, na verdade, sempre tiveram, né? O controle de infecção sempre foi super importante. Então, eu queria que tu comentasse alguma coisa em relação à contaminação do pessoal. E uma segunda pergunta, Milton, é que existem alguns estudos que dizem que mais de 90% dos profissionais de saúde, nesse momento, estão vivendo de uma ansiedade muito grande em função deste vírus que realmente circula muito rápido, como tu já disseste. Tem uma psiquiatra que compara essa ansiedade dos profissionais com um estresse pós-traumático, inclusive. Então, eu queria ver que tu comentasse conosco, principalmente muita gente que está entrando aí que não tem contato mais íntimo com o nosso hospital de clínicas. Como é que o hospital lida com isso? Há um apoio psicológico, enfim? Queria que tu comentasse nessa linha, por favor, meu. Bom, excelente pergunta, Paulo. E realmente é fundamental. Tem vários artigos, né, falando sobre como gerenciar a força de trabalho nesses tempos, porque realmente existe preocupação, existe receio, existe medo, existe temor, e mais, existe muita desinformação. Isso é uma coisa que também ocorre. Eu acho que as mídias sociais, a internet, permitem que se tenha muita informação, mas a qualidade dessa informação, infelizmente, ela pode não ser a melhor. Então, existem muitos temores, muitas vezes infundados. E ter transparência e esclarecimento é fundamental. Isso foi uma dos pilares assim do que a gente tentou fazer no Clínicas, em sempre dar transparência aos nossos movimentos e dar as razões e tentar explicar. Mesmo assim, nós somos humanos, então existe uma certa irracionalidade dentro da gente, que faz parte da nossa natureza, quando a gente está numa situação de estresse, realmente.
Nós temos, então, cerca de 6 mil colaboradores, mais aquele contingente de professores residentes. Todos eles, então, aportam, eventualmente, quando tem alguma suspeita, ao nosso serviço de medicina ocupacional. Até o momento, nós já testamos cerca de 1.400 funcionários por suspeição. Por suspeição. Até o momento, nós temos cerca de 70 exames positivos. Isso são dados de agora. 70 exames positivos. Isso significa alguma coisa em torno de 5%, que é o que nós estamos tendo desde o início dessa epidemia. E isso, realmente, isso facilita a gestão dessa força de trabalho, porque no momento que nós fazemos o exame ele dá negativo, a gente espera o colaborador passar o seu sintoma gripal, que normalmente é o que causa a suspeita, e voltar ao seu trabalho. Aquele paciente, colaborador que tem o exame positivo, ele tem que passar um tempo maior e tem que ter um exame negativo posterior para que ele possa voltar. Mas isso gera ansiedade, sim. E desde o início também, nas várias visitas que se fez, quando um caso ocorre de algum colaborador ou algum cluster de casos ocorre de alguns colaboradores se contaminarem ou terem um exame positivo em alguma unidade do hospital, isso gera uma repercussão tremenda. Eu queria ressaltar aqui que o trabalho da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, do Serviço de Medicina Ocupacional, da Gerência de Risco do hospital, que fazem visitas a esses locais para esclarecer, para tomar medidas, se for necessário, mas basicamente para esclarecer e tranquilizar. Além disso, o serviço de psicologia do hospital, desde o início, dá um suporte tremendo. O trabalho que eles vêm fazendo é muito bonito, mas muito bonito mesmo. E isso provê um conforto, né, para os colaboradores muito grande. É importante que se entenda, né, dentro de uma estrutura complexa como é o hospital de clínicas, em que se fazem procedimentos complexos, se trata de pacientes graves, sempre existe uma tensão no ar. É o natural, é o normal de se viver com uma certa tensão no ar. Com essa tensão de que nós podemos nos infectar, tratando aquele paciente que a gente tem que tratar, essa tensão é ainda maior. Então, como cada um trabalha individualmente, é claro que é variável, mas o suporte que o hospital procura dar por parte do serviço de psicologia realmente é muito efetivo no sentido de tranquilizar. Além disso, a tranquilidade que nos dá o fato de se fazer o exame no próprio hospital e ter o resultado rapidamente tranquiliza muito o próprio colaborador e facilita muito com que eles possa ser orientado, tanto no seu trabalho, quanto também em casa, que também tem orientações que eles têm que levar em casa para se existe alguma suspeição. Mas, realmente, esse é um ponto crucial no manejo de uma situação desse tipo. Além de toda a concertação que deve existir entre o hospital e o sistema público como um todo. Milton, é excelente, porque a gente vê assim algumas reverências, né, aplausos, etc., mas realmente a situação é preocupante, porque, como tu disseste bem, ainda não se sabe muita coisa, né? Eu estava fazendo aqui, enquanto tu falava, uma reflexão com a AIDS, que no começo também gerou uma série de medos e tensões. Havia profissionais que tinham medo de atender, isso bem no começo, quando não se conheciam todos os mecanismos de transmissão. Então, quando a gente enfrenta uma coisa nova, ela sempre assusta, né? Então, bem interessante esse apoio que o hospital dá aos seus, porque realmente é necessário, sem dúvida, né? E a política, se tu me permitir, só complementar, e a política do hospital, tendo, enfim, cerca de 70 exames positivos no universo de 6 mil colaboradores, mais esse contingente de não funcionários, mas que atuam no hospital,
realmente, ela provavelmente ela está sendo razoavelmente bem sucedida, né? Porque nós temos um número muito pequeno, né, de colaboradores com teste positivo, né, estando atendendo pacientes muito graves, especialmente nos CTIs do hospital. E também eu acho que convém lembrar, nós temos, e agradeço as pessoas que estão nos acompanhando, a gente está vendo aí alguns colegas, inclusive, que são bem-vindos, que eu não vou nominar para não cometer injustiça com ninguém, porque a gente também não percebe todo mundo que entra. Mas, Milton, a gente convém ressaltar que as pessoas também não se contaminam só no hospital, né? As pessoas podem se contaminar em qualquer lugar e levar para dentro do hospital o vírus. Mas eu diria assim, Milton, a pandemia ela fez emergir o que há de bom e o que há de ruim no ser humano, porque a gente vê muitas situações hoje de solidariedade, de apoio, de conforto, ao mesmo tempo que a gente vê também o egoísmo, o roubo, o desvio de verba pública da saúde, que é uma coisa triste de saber que existe, né? Nesse sentido, Milton, como é que tu vê assim, o comportamento das pessoas? Evidentemente que não vamos nominar ninguém, mas as pessoas, de uma forma geral, tu como diretor médico vê uma participação colaborativa ou dificuldades? Como é que tu encara essa situação? Boa pergunta também. Acho que está pegando alguns aspectos importantes aí, Paulo. Mas voltando ainda ao assunto da contaminação de colaboradores. Metade delas foram provavelmente adquiridas fora do hospital, só para contextualizar, né? Então, realmente, existe um risco que não é desimportante de aquisição fora do hospital do coronavírus. O que eu posso dizer em relação à reação das pessoas, além desse temor que é natural que haja, eu acho que existem coisas que mobilizam muito a gente. E na maioria das pessoas, elas são mobilizadas, especialmente dentro de uma estrutura como o Hospital de Clínicas, em que existe uma identificação muito forte das pessoas que lá trabalham com a instituição. Isso é característico do Hospital de Clínicas, então existe uma certa identificação importante das pessoas que atuam lá com o próprio hospital, com a instituição. Isso é uma coisa histórica. A gente vê que a maioria das pessoas quer cooperar. Só para se ter uma ideia, nós temos voluntários, né, que querem fazer mais além do seu trabalho, voluntários colaboradores que têm sua carga de trabalho e que se voluntariam para fazer outras atividades que sejam necessárias. E nós vamos usar isso aqui. Isso legal, não só... Né? Muito legal. Isso não são somente colaboradores, funcionários do hospital, mas são residentes, são professores. Existe enfim, um contingente de pessoas que também não é desprezível, que se dispõe a colaborar, a cooperar, mesmo fora da sua área de atuação, em numa eventual necessidade. Quando isso surgiu, né, eu acho que tu lembras bem, tu como epidemiologista sabe muito bem, bem melhor do que eu, né? As previsões aquelas que se tinha seria que para maio, abril, a gente já teria alguma coisa perto de alguma coisa catastrófica, depois isso foi empurrado para junho e agora nós estamos lá por julho e talvez vá mais adiante ainda. Então, de certa forma, o distanciamento social, as medidas que foram adotadas aqui, elas estão empurrando essa curva para frente. E isso, aquilo que tu citaste no início, de que isso está dando tempo para que o sistema se organize, é verdade, pelo menos aqui no sul. No norte do país, infelizmente, isso não está acontecendo. Nós somos um país continental com diferenças muito grandes, mas aqui no sul, onde a gente tem uma certa organização, onde o sistema público nosso aqui funciona razoavelmente bem, existe uma
coordenação adequada por parte do gestor municipal e os hospitais participantes da rede pública, eles têm as suas funções, têm as suas atribuições, né? Foram definidos hospitais para que fossem as referências para o paciente grave com Covid, foram definidas outras prioridades para que esses hospitais pudessem ser desonerados. Então, aqui existindo essa interação, essa organização, as coisas se dão melhor, né? Numa trilha melhor. E o hospital está se preparando, o hospital está conseguindo abrir os leitos para os quais ele recebeu verba para isso, e ele vai entregar esses leitos. Então, a gente espera que, caso haja algum aumento, caso nós cheguemos ao ápice da curva, tomara que esses leitos que nós iremos disponibilizar na sua totalidade possam dar conta da demanda que vai existir. Muito bem. Milton, tu estás recebendo aí uma série de apoios e algumas pessoas manifestando admiração por essa tua referência aí de que muitos colaboradores estão se voluntariando além do que deveriam só como obrigação fazer, o que realmente é muito, muito legal. A gente fica comovido, como eu disse, né? Emerge o pior e o melhor. Que bom que nós tenhamos aí o melhor emergindo, né? Milton, a gente combinou de ser um pouco breve, então eu vou começar já em querer encaminhar o final, mas não temos pressa. Eu, esses dias, estava lendo Rubem Alves e ele dizia que a iminência da morte nos faz prestar atenção e dar valor ao que realmente importa. Então, como é que tu está vendo essa questão aí do hospital nesse momento tão dramático, com esses exemplos bonitos que tu acabou de referir? Mas, assim, o que vai mudar? Que herança? Eu, esses dias, escrevi também na Zero Hora um texto que era um vírus, duas lições. Eu acho que uma lição que fica bem importante, entre outras, é a valorização, a importância da valorização do SUS, né? A outra lição é a importância da valorização da pesquisa, da ciência. As universidades públicas, onde nós militamos, produzem 90% da pesquisa do Brasil. Tu falou aí nos testes produzidos pelo próprio hospital, né? O que confere uma agilidade ao tratamento. Enfim, então eu queria que tu começasse nós encaminhando aí o final, pensarmos quais são as lições, assim, o que esse vírus vai nos deixar de bom, a par de tanta coisa ruim, evidentemente. Ótima pergunta, mais uma. Enfim, toda coisa ruim, né, a gente leva algum aprendizado, e esse aprendizado pode nos aperfeiçoar para o futuro, né? Eu acho que tem muitas lições, Paulo. Eu acho que tem muitas lições. Primeiro, vamos tentar abarcar algumas dimensões, né, dessas repercussões. Em primeiro, tem um pequeno artigo que foi publicado de um pessoal de um hospital de Bérgamo, na Itália, no auge da epidemia lá, né? Bérgamo foi o epicentro do que aconteceu em relação a essa infecção na Itália, no norte da Itália, em que ele coloca que o nosso modelo ocidental dos sistemas de saúde de patient-centered care, de cuidado centrado no paciente, numa situação de epidemia, ele tem que mudar de paradigma, e o paradigma passa a ser community-centered care. Então, passa do cuidado centrado no paciente para o cuidado centrado na comunidade. Por quê? Porque não tem como não haver uma articulação em todos os níveis, numa doença que passa de um continente para outro, de um país para o outro. Então, tem que haver alguma coordenação mínima para que medidas possam ser tomadas. Isso num nível nacional, isso significa que o sistema público de saúde, ou o sistema de saúde, eu acho que o público ele tem muita virtude nisso,
justamente por ele ter o reforço governamental, o sistema público de saúde, poder lidar com uma situação dessas, ele tem que se organizar. E tendo um sistema como o SUS, que tem defeitos, mas que tem muitas virtudes, né? E ele, apesar de ele não ter a mesma eficácia ou eficiência em vários diferentes locais do nosso país, tendo um sistema como o SUS, isso facilita muito que nós possamos atender de maneira adequada a uma emergência sanitária como essa. Tu tocaste, então isso é um aprendizado. Tem que haver organização, tem que haver articulação entre os vários entes num momento em que nós temos que nos organizar para dar uma resposta efetiva a uma epidemia que acomete toda a sociedade. Em segundo, tu falaste em ciência e pesquisa e deste o exemplo do laboratório. Perfeito exemplo. Foi exatamente o que aconteceu no Hospital de Clínicas. Nós só conseguimos montar esse laboratório porque nós recrutamos pessoal da pesquisa do hospital que tem vivência e expertise em lidar com esses procedimentos complexos de laboratório, de biologia molecular, para que eles pudessem montar rapidamente, né, com alguns equipamentos deles de pesquisa que foram adquiridos por verbas de pesquisa e do hospital, e no mix de colaboradores do hospital, do laboratório de patologia clínica e da pesquisa do hospital, nós conseguimos montar um laboratório que nos atende perfeitamente e está aumentando ainda a sua produção. Então, no nível de articulação de sistema de saúde, eu acho que isso é uma lição. No nível de hospital, de ação direta, de assistência, nós aprendemos que a gente pode fazer reuniões virtuais. Nós temos, para evitar aglomerações no hospital, então, ele não permite aglomerações, acima de 8 pessoas ele não permite. Então, as reuniões são feitas por via virtual. Isso não só o hospital, vários estão fazendo. Isso foi um grande aprendizado. As reuniões, normalmente, elas são mais objetivas e são mais produtivas. E provavelmente com a mesma eficácia que nós temos com as reuniões presenciais. Então, esse é um outro grande aprendizado que talvez a gente possa manter isso para o futuro. Sigo mais ainda, a telemedicina, apesar de haver uma contestação grande em relação a isso, telemedicina é um recurso importante. Nós temos que aprender a usar a telemedicina. O hospital estimulou e que isso fosse feito, e nós estamos fazendo teleconsulta. Então, existem situações em que nós podemos fazer isso e usar recurso tecnológico para agilizar o tratamento e acompanhamento de pacientes. Por que o paciente tem que vir aqui, se eu posso, através de uma conversa, até vendo o paciente, né, e trocando algumas ideias, eu posso orientá-lo, né? Deve-se ressaltar que o Conselho Federal de Medicina ele autorizou o uso de recursos de telemedicina em virtude da pandemia, reconhecendo que era um recurso que deveria ser utilizado. Tomara que isso evolua um pouco e se considere também telemedicina para outras situações fora da epidemia, porque isso certamente vai agilizar a assistência a pacientes, sem impedir que eles possam acorrer ao hospital. Em terceiro lugar, no nível pessoal, eu acho que todos nós aprendemos, né? Nós tivemos que modificar as nossas vidas de alguma maneira. Isso nos faz repensar. A gente tem, quando acontecem essas coisas, a gente repensa um pouco os nossos valores. E certamente a gente faz um pequeno rescaldo do que é a nossa vida, como é que a gente chegou até aqui, qual é o propósito, né, das nossas vidas e o que a gente quer realmente, o que nos dá satisfação, o que nos dá paz de espírito. Então, eu acho que esses momentos a gente reflete. E talvez essa ameaça e essa noção próxima de finitude nos faz refletir um pouco mais sobre isso e mais fortemente e talvez voltar a dar valor a algumas coisas que talvez pela vida agitada que nós temos nesse mundo, né, de trabalho, né, talvez a gente tenha que voltar a valorizar, né, o contato familiar, né, contato com pessoas que nos são caras, né, e que também fazem parte da nossa vida
e uma parte importante da vida. Muito bem. Milton, excelente. Nós estamos recebendo vários elogios que eu transfiro todos para ti, por o mérito da conferência aí, do nosso bate-papo. Quero agradecer a todos que estão participando conosco. Muito obrigado. De novo, não vou citar para evitar injustiça, mas a gente tem aí alunos, a gente tem colegas do próprio hospital, professores da URGS conosco, a quem eu agradeço muito. E eu já gostaria de deixar o convite para todos estarem conosco novamente na quarta que vem, às 19 horas. Nós vamos conversar com o Salvador Gulo Neto sobre justamente a segurança do paciente, né? Esse conceito que ele tão bem tem articulado aí desde os Estados Unidos, ele vai falar conosco de lá. E esse conceito, Milton, que tu trouxe à tona aí, que é o conceito de segurança da comunidade, é genial, e aí eu acho que esse seria um caminho. Então, Milton, de coração, muito obrigado mais uma vez. Eu, além de amigo do Milton, sou fã do Milton como pessoa e como profissional, e hoje ficou claro aí um pouco que não é exagero de minha parte dizer isso. Muito obrigado, Milton, muito obrigado a todos vocês, e na próxima quarta eu conto com vocês de novo. Então, até a próxima e um abraço virtual a todos. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. A admiração é recíproca. Muito obrigado. Uma honra ter esse colega aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.